Saudação pessoal, estamos na área, no ar e nas redes aqui para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir sobre futebol. Nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados. Então, se você é como nós, venha com a gente, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, fazendo seu comentário e divulgando aí para seus amigos. E como hoje é segunda-feira, é dia de falar de segunda divisão, último programa do quadro aqui Conexão Série B de 2022. Eu sou José Cristianovas e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise geral do que foi toda essa Série B e tentando destacar cada time, né? Primeiro teve o Cruzeiro, que com toda a sua força aí, depois de investimento que recebeu, montou um time forte, né, para a segunda divisão, conseguiu até com certa facilidade o acesso do título. Teve apenas 6 derrotas. Essas derrotas depois de ter alcançado os seus objetivos, que era ser campeão e classificar principalmente, né? Então conseguiu aqui honrar a camisa e a tradição aí bastante do time e conseguiu esse acesso tranquilo. Teve o Grêmio também, que também era considerado desde o começo favorito para o acesso, né? Também conseguiu aí, no modo geral, sem muito problemas, quase configurou na tabela entre os 4 primeiros do campeonato inteiro, praticamente, né? Teve alguns problemas ali, teve uma mudança de técnico, mas que não chegaram a ameaçar, assim, efetivamente essa classificação do Grêmio. Não jogou tão bem alguns jogos, mas a Série B é como o final, tem que às vezes ganhar e jogar, não precisa muito jogar bonito, né? Mais de ganhar do que jogar, né? Diz. Então, conseguiu. Outro que também se manteve ali na boa parte do campeonato em cima foi o Bahia. No começo do campeonato era um time que era ascensão, jogava bem, tinha um futebol mais vistoso, mais bonito que tinha. Depois teve alguns problemas, teve mudança de técnico, até trouxe o Anderson Moreira, mudou radicalmente o estilo do jogo. Mas conseguiu mudar, então, e a tradição aí também acho que conseguiu o acesso bem o Bahia, né? Classificar. Para encerrar aqui o grupo dos acessos, tivemos o Vasco, né? Para mim, o Vasco jogou muito mal essa Série B, né? Não encantou, teve alguns problemas de mudança de técnico também, ficou perdido nos momentos lá. Muitos jogos ganhou, muito pela força, né? Em casa, principalmente a força da torcida, a tradição que teve, mas conseguiu acesso, né? Teve até nessa última rodada uma polêmica que teve. Então, o Vasco aqui também conseguiu, parabéns aos quatro, né? Tivemos aqui nessa Série B ela foi uma diferença, na minha opinião, essa Série B. Ela foi uma série, eu modo de dizer que é a Série B mais Série A de todos os tempos que a gente teve. Teve muitos times, os quatro que subiram são tradicionalíssimos, tinha o Sport ali também, que é um time, o Guarani que já foi campeão brasileiro, e outros times que são acostumados a jogar ali, né? Os próprios que desceram do ano passado. Então tivemos uma Série B muito cara de Série A esse ano, teve até jogos domingo, tudo isso que não tinha mudado um pouco isso para a Série B, né? Mas assim, então no último, só que para mim acho que no último terço do campeonato ele acabou dando uma diferença, voltando a ser a Série B tradicional, assim, né? Teve mais emoções, algumas surpresas, jogos mais difíceis, assim, até configurar um pouco, né? Então podemos destacar aqui, por exemplo, o Sampaio Correia, que fez uma campanha excelente em casa, jogando em casa. Se tivesse jogado, bem, jogado um pouquinho, isso aí foi um dos melhores em casa e um dos piores jogando fora. Então, se eu tivesse feito uma campanha um pouquinho melhor fora de casa, talvez estava brigando pelo acesso, até teve, né? Teve o Ituano, que foi assim, uma surpresaça, bem, o Ituano está se estruturando, teve chance até no último rodada, com o Vasco, tivesse ganho do Vasco, poderia subir, então o Ituano fez uma excelente campanha também. Ganhou de muito, assim, é o que talvez ele perdeu alguns pontos para times mais fracos do que ele, assim, mas quando os times mais fortes ali, os mais tradicionais, pelo menos, ele sempre conseguiu pontuar. Foi um destaque positivo aqui. O Sport, que teve problemas assim depois teve o Sport problema de mudança de técnico, alguma situação lá, ele sempre estava configurando para classificar, ficou muita boa parte, principalmente no começo do campeonato, né, na fase classificatória, achavam que ia ficar brigando até a última rodada que teve, mas teve uma sequência ruim, uma época lá no campeonato, e acabou deixando ele fora, né? Tanto que ele ficou em sétimo, né? Ficou atrás do Ituano e Sampaio Correia nessa classificação. Destaque para o Criciúma, que é destaque positivo aqui, porque o Criciúma
Ele já está jogando a segunda divisão do Catarinense, vinha da Série C para essa cá e conseguiu chegar ali na primeira parte da tabela, até faltando 5 ou 6 rodadas, ainda estava brigando para subir. Então foi uma excelente campanha do Criciúma aqui. Eu acho que por o fato de ser essa Série B tanto A, os times que ficaram ali de quinto a décimo, assim, acho que tem que dar um merecimento aqui para eles, porque não foi fácil mesmo. A gente sabe a diferença de dinheiro que tem para isso, né? Então o Criciúma foi bem, assim como o Londrina. O Londrina estava brigando até as últimas rodadas ali, teve alguns jogos chaves que ele acabou perdendo ali, principalmente contra o Vasco, teve um jogo anterior, perdeu para o time rebaixado, para o Operário, então não conseguiu pontuar, aliás, né? Então daí assim, mas fez uma campanha boa também, ele começou mal, depois engrenou, então boa essa campanha do Londrina também teve, pela circunstância do Série B, como eu disse, né? Tivemos também o Guarani, que deu uma arrancada surpreendente, tava, acho que até depois, mudança, veio o Pastana, trouxeram o Moza de técnico lá, ele acabou superando e terminou agora aí invicto nas últimas 4 rodadas, mas ele passou muito tempo para não cair o Guarani e conseguiu agora chegar em décimo, ele ficando na frente da Ponte Preta, que é o rival dele. Eles têm essa rivalidade muito forte, até que o derby lá é muito competitivo e até essa posição, né? E então muito boa do Guarani pela essa arrancada no final, né? Não chegou a brigar pelo acesso aqui. Acho que acaba ficando brigando pelo acesso até o Londrina, que brigou mesmo, sim, que poderia ter chance. Do Guarani para baixo já não teve, tantos times não estavam brigando para subir. Mas teve esse problema do Guarani podia ter caído, né? Passou boa parte do campeonato lá embaixo, mas depois quando arrancou, veio para cima. O CRB fez uma campanha bem de onde que tá, porque veja, ele tem 13 vitórias e 14 derrotas. Então ele ficou na tabela, ele vinha de sequências boas dos outros anos. Esse ano ele começou mal ali também brigando para não cair, não saía lá de baixo e acabou ficando na meia da tabela aqui, meio que a expectativa para ele era essa, como a gente esperava, né? Pelo fato desses outros grandes times. A Ponte Preta, eu acho que foi um bom resultado ela ter se mantido para ela, para a Ponte Preta em si, porque ela caiu no Paulista, então é um time que vinha com problemas, assim, poderia até, eu até apostaria, eu apostei no começo do ano que ela ia cair, né, a Ponte Preta, mas conseguiu se estruturar, melhorou o time, então foi boa aqui essa recuperação que ela teve, né? O Vila Nova, o destaque do segundo turno, Vila Nova, que era taxado como rebaixado no final do primeiro turno, conseguiu uma arrancadaça ali, teve poucas derrotas depois no segundo turno. Terminou, por exemplo, aqui apenas com. Teve muito empate, mas só com 9 derrotas. Então, se tivesse feito uma campanha um pouco melhor no primeiro turno, não ia estar sofrendo tanto, né? Já que com o destaque do Alan Alves consegue fazer mais um campeonato muito bem para um time que estava praticamente rebaixado. Tinha uma Chapecoense aqui que brigou o campeonato inteiro para não cair, e nas rodadas finais aí conseguiu pontuar mais, teve 2 vitórias seguidas antes dessa para escapar. Chapecoense que ainda está com problema ainda desde da tragédia lá, não consegue se equilibrar bem, mas se manter na segunda aqui, nesse campeonato também é uma vitória para eles, né? Até porque começou mal, acho que não chegou a passar dali da primeira página da classificação, né? O Tombense foi uma excelente surpresa aqui também, todo mundo colocou como queda, eu fui um também que coloquei, ele deu uma caída muito de produção no final do campeonato, quase arriscou de cair mesmo, mas pela boa campanha que fez no primeiro turno, conseguiu se manter ali ainda na Série B. A surpresa aqui para mim, o Tombense, eu imaginava, não imaginava que ele teria toda essa força, mas conseguiu bons resultados, jogou bem, tava bom futebol lá, foi legal essa da Tombense aqui. E o último que não caiu aqui, que foi o Novo Horizontino, oscilou bastante no campeonato. O Novo Horizontino não dava talvez pela tradição, assim, a gente não ia colocava ele caído para cair, mas oscilou demais, assim, o campeonato, tanto que ficou para a última rodada para escapar, né? Quase que ainda não escapou ainda, ficou pouco tempo, né? Pô, foi espécie de justiça, nem merecia mesmo o Novo Horizontino.
mas se equilibrou ali para se manteve. Então, esses dois que escaparam, acho que para mim foi meio surpresa, Novo Horizontino e Tombense. Daí os rebaixados, CSA aqui passou, acho que mais de 80% com certeza na zona de rebaixamento. Deixou para a última rodada contra o Cruzeiro para jogar lá, até conseguiu fazer um bom jogo, mas não conseguiu escapar. Uma pena, o CSA é um time que estava em ascensão nos últimos campeonatos. Aí tomara que volte logo da série para a Série B e tentar disputar o acesso. Temos o Brusque que veio assim, começou bem o campeonato, ele estava se mantendo ali bem, só que de repente entrou numa draga ali que ele não conseguiu se sair mais, entrou numa areia movediça. O Brusque e o Operário, né? Times que subiram meio parecido numa época ali, e agora não, quando entraram para cair, não conseguiram se escapar, teve problemas ali. Às vezes também eu tenho um conhecido que fala que trouxe muito medalhão, isso acabou atrapalhando, pode ser, investiu errado, mas aqui eu não esperava o Brusque, quando eu falei, se o Brusque entrasse ia cair, mas eu não esperava que ele ia brigar tanto para baixo, assim como o Operário, eu até colocaria o Operário como um candidato a acesso, não acesso, mas chegar ali perto, como o Criciúma fez, o Sampaio Corrêa, mas fez uma péssima campanha o Operário, mereceu cair, porque não melhorou quando tinha dessas situações. Vamos ver se consegue se recuperar. E o Náutico foi um fiasco mesmo aqui. Eu simpatizo muito com o Náutico. Nossa, mais de 5 derrotas seguidas aí. Foi mal, começou meio para enganar. O Náutico ano passado fez uma campanha, começou bem e esse ficou. Então, no modo geral, acho assim que não tem muito merecimento para cá, mas o futebol, a gente fala que não existe merecimento, mas parece que tem a cartilha, né? Então, aqui no final, eu acho que ficou meio que. Esse campeonato ficou meio chato, vamos dizer assim, porque ficou meio definido, né? Teve os seus lampejos de emoções ali, mas os quatro que subiram eram os favoritos mesmo. Talvez o Sport era mais ali. E só a pena que é do Náutico cair de volta, fica nessa sobe e desce até da segunda para terceira. O Operário é decepção, foi muito grande a decepção. Destaque positivo, já falei aqui, que é o Sampaio Corrêa, o Criciúma. Londrina se manteve a sua média que teve, mas o Vila Nova, depois dessa crescência, foi boa. E negativo é o CSA, que não conseguiu brigar para lá, ficou. Vamos ver aí pro ano que vem, a gente já tem aí dois definidos que caíram, né? O Juventude e o Avaí, que são times tradicionais. Então, o Avaí sempre quando desce é forte para subir. O Juventude também parece estar tentando se reestruturar para também vir forte. Então, talvez acho que o ano que vem a Série B vai ter uma cara mais de Série B mesmo, assim. Não vai ter, talvez o grande nome vai ser o Sport, né? Depende de quem que vai, os outros dois que caem. Então vai ser mais cara de Série B mesmo. Não vai ter mais eu sempre brinquei aqui que tinha o clássico Série A e Série B. Eu acho que também não vão colocar muito jogo domingo também, porque aí vai voltar mais a tradição aqui da Série B. Beleza? Então, esse aí foi um apanhado geral da Série B. Não, eu, particularmente, não gostei muito por causa disso. Ela perdeu aquela cara que eu gosto da Série B. Tem muita gente que gostou, mas não mudou para lá. Mas vamos ver. Mas é isso aí, valeu pela live. Vamos ver se os times que sobem, como é que vão ser, se já vão vir descer logo ou não, né? Então é isso aí. Um abraço, beleza?